Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou em casa aqui, como você pode perceber, estava aqui lendo uma mensagem, quero compartilhar o seu coração. Você vai ver aqui na palavra de Deus que a pessoa que vive de aparência, a Bíblia as tem como inútil, né? Não tem nenhuma utilidade nas mãos do Todo-Poderoso. A pessoa que vive de aparência, a única coisa que serve é para ser queimado. Pastor? Ezequiel capítulo 15, a partir do versículo 2. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa mensagem. Você vai ver aqui também na mesma mensagem que alguém, independente de quem, que com essa palavra de aparência vive, a Bíblia também considera ímpio igualmente o que está lá fora que não conhece a palavra. Porque quem conhece e vive de aparência é a mesma coisa do ímpio que está lá fora. E é assim que a Bíblia classifica. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção. Ezequiel, capítulo 15, a partir do versículo de número 2, diz assim: Filho do homem, por que mais é o sarmento da videira, que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Veja, quando se fala de sarmento, está se falando de uma árvore, de uma flor, como você preferir. E porque o que está na videira, a Bíblia diz que é mais do que o que está entre a árvore do bosque, do jardim. A videira, no caso, é Deus. Se você ver o título vai dizer: Jerusalém é qual videira inútil. Quando se fala de Jerusalém, está se falando do povo de Deus. Está se referindo ao povo conhecedores da palavra. Quando a Bíblia menciona a palavra Jerusalém. E aí diz, no versículo 2: Porque mais é o sarmento da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Ou seja, porque o que está na videira, quando a Bíblia diz que ele é mais do que o que tem entre as árvores do bosque, a Bíblia aqui está fazendo não diferença nem divisão, mas a Bíblia está falando de dois tipos de pessoa. Daquele que está na videira, se falando de Cristo, e do outro que está entre as árvores do bosque ou do jardim, daquele que vive na obediência e daquele que de aparência vive. Quem é o da obediência? Aquele que verdadeiramente está entrelaçado, vinculado à videira, vivendo conforme a videira, de acordo com a videira. Aquele que está na videira sendo alimentado pela mesma. Mas tem aquele que está entre as árvores do bosque, o jardim, como disse aqui no final do versículo 2, o qual é o que vive de aparência. Porque assim como tem aquele que obedece, tem aquele que vive na desobediência. Assim como tem aquele que tenta chamar a atenção de Deus, o que está na videira, tem aquele que está entre as árvores do bosque e do jardim, que tenta atrair a atenção das pessoas. Observa que alguém que está de fato na videira, esse alguém pode passar pelo temporal que for. Alguém que está aqui, queridos, entrelaçado, vinculado na videira, pode passar pelo seu pior temporal. Permanece confiando, tendo a certeza que aquele temporal vai passar e tudo vai terminar bem. Por quê? Está entrelaçado a videira com Cristo. A força, o poder sai da videira para alimentá-lo. Aquele que na videira está vinculado. Mas por outro lado tem aquele que está entre as árvores do bosque e do jardim, que é o que vive de aparência, que não chama a atenção de Deus, mas que procura chamar a atenção das pessoas. Esse é o que de aparência vive. Olha a seguir no versículo 3, diz assim: Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, já que vive de aparência? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Para que se lhe pendure algum objeto. Pendurar quer dizer sustentar, ou seja, a pessoa que vive de maneira inútil ou de aparência, jamais devemos dar credibilidade ao que elas falam, já que de aparência vive. E não precisa ser inteligente para perceber que infelizmente é de aparência que vive a maioria hoje em dia. Por isso devemos tomar cuidado com o que as pessoas falam. E
olhar bem, observar bem para você ter credibilidade em alguém. Estou falando de credibilidade, porque confiança só a Deus. Confiança só tem que ter em Cristo, mais ninguém. Mas quando se trata de credibilidade, ainda tem pessoas poucas, mas ainda há pessoas que nós devemos ter credibilidade, com algumas delas sim, porque ainda há muitas pessoas de Deus. Ainda há pessoas que vivem para Deus de fato. Por isso diz no versículo 3: toma-se dele madeira para fazer alguma obra? É uma pergunta. Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Ou seja, aquele que vive de aparência. Já que vive de aparência, não se pode dar credibilidade a alguém que de aparência vive. Porque quem vive de aparência, o título da mensagem chama de inútil. É inútil a pessoa que conhece a palavra e vive de aparência. Olha o versículo 4. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? No versículo 4, no 5 diz: ora, se estando inteiro, preste bem atenção no versículo 5, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Se estando inteiro já não teria utilidade nenhuma, estando inteiro já é inútil por viver de aparência, imagine sendo queimado, não serviria para absolutamente nada, a não ser por fogo para ser queimado, como diz aqui. E é o que vai acontecer, melhor dizendo, com aqueles que têm vivido de aparência, o qual a Bíblia chama de inútil, né? Desde o título da mensagem, a Bíblia considera como inútil aquele que de aparência vive. Ora, se estando inteiro já não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Não, porque já foi queimado, virou cinza, virou pó. Por quê? Por estar vivendo de aparência, por ser inútil na presença de Deus. Ser conhecedor, mas está vivendo como os ímpios, de maneira inútil. Não teria utilidade nenhuma, embora Deus usa quem Ele quer. Mas quando se trata de aparência, ninguém se engane, não é Deus por detrás, por estar sendo inútil. Quando alguém torna-se inútil na presença de Deus, vivendo de aparência, significa que é o adversário enganando. Não é Deus que está por detrás de coisa nenhuma, independente de quem. O versículo 6 disse assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, lembra? No final do versículo 2, a árvore do bosque, final do versículo 2, olha o 6, portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Ou seja aquele que conhece a palavra ou que não conhece, se vive de maneira inútil, se vive de aparência. A Bíblia diz aqui, Ezequiel 15:6, que Deus entregará ao fogo tanto esse como aquele para ser queimado. Tanto que conhece como que não conhece será queimado, tanto um como o outro será entregue ao fogo, para tornar-se pó, cinza, pelo simples fato de ser inútil ou querer viver de aparência na presença de Deus. Então, independente de quem, seja alguém que está na presença de Deus ou que esteja no mundo, seja conhecedor ou não seja, se vive de aparência, de forma inútil, como diz a palavra de Deus, a Bíblia diz, seja conhecedor ou não, será entregue o fogo para ser queimado, tanto esse como aquele, basta que de aparência esteja vivendo. Por isso eu deixei esse alerta aqui no seu coração, você que me ouve. Claro, tem pessoas me ouvindo, eu sei que são pessoas de Deus, pessoas que têm observado a palavra, pessoas que têm andado dentro das quatro linhas. Mas por outro lado, se tem alguém me ouvindo que não tem levado a sério, comece a levar a sério. Porque tanto esse como aquele, tanto que conhece como que não conhece, tanto um como o outro, será entregue o fogo para ser queimado. Basta que esteja vivendo de forma inútil ou de aparência na presença de Deus. Ambos serão entregues ao fogo para ser consumido. E o versículo 7, voltarei o rosto contra eles, ainda que saia do fogo, o fogo os consumirá, e saberei que eu, Senhor, quando tiver voltado o rosto, e sabereis que eu sou o Senhor,
quando tiver voltado o rosto contra eles. Ou seja, os que vivem de aparência, de forma inútil. A Bíblia diz que Deus é contra todas essas pessoas. Por que eu falo sobre isso? Porque há muitas pessoas que não têm levado a sério a vida com Deus. Há muitas pessoas que têm levado na brincadeira, vivendo de teoria, como muitos acham, pensando a vida é minha, eu vivo como eu quero. Mas o versículo 6 é muito claro. Será entregue o fogo para ser queimado. O que significa isso? Será lançado no lago. Tanto esse como aquele, tanto que conhece como que não conhece. Basta que esteja vivendo de aparência. Basta que esteja vivendo de forma inútil na presença de Deus. Então que você possa fazer uma reflexão e entender que quando se trata de andar com Deus, se trata de obediência dentro das 4 linhas. Do contrário, tanto esse como aquele, tanto que conhece como que não conhece, ambos serão entregues ao fogo para serem consumidos, porque Deus é contra todos esses. Tá certo? Vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma breve reflexão e entender que andar com Deus é andar na obediência. Andar com Deus é amar o próximo, por exemplo. Andar com Deus é fazer o bem, é obedecer a palavra, é perdoar. Andar com Deus é ter um compromisso com Ele. Andar com Deus é viver o propósito dEle, não o propósito humano. Andar com Deus é abrir mão do seu eu, da natureza humana e viver de fato e de verdade aquilo que Deus Ele quer e tem para cada um de nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.